Olá pessoal, estamos aqui para continuar o nosso vídeo. O vídeo passado a gente estava falando sobre degeneração gorda, né? A chamada também esteatose, ou então lipidose, que é muito comum no fígado, que afeta os animais, né? E a gente estava falando então no vídeo passado justamente sobre os felinos, né? Os felinos, então, eu vou dar só uma recordada, os felinos eles são bastante afetados. Primeiro, por conta da obesidade, os gatos hoje em dia comem e dormem só, né? Não fazem exercício, não tem que caçar, não tem que procurar comida, não tem diversão e não faz exercício. Então, hoje os gatos estão muito obesos, mais do que os cães, porque os cães ainda têm uma certa atividade, né? Passeio na rua e tudo. O gato não, fica trancado dentro de casa. O tutor evita, né, dele sair na rua e isso faz com que ele fique cada vez mais sedentário. O estresse, porque hoje em dia a maioria dos tutores não faz enriquecimento ambiental, então esse gato fica num ambiente que não é adequado a ele. E o mais importante que no outro vídeo eu estava falando é gatos que têm anorexia, ou seja, que não comem por algum motivo, tá? Não vem ao caso aqui, pode ser, por exemplo, porque fraturou uma pata, pode ser porque está doente, pode ser porque tem algum problema de saúde, ele não quer comer. Então, se ele ficar em jejum por um longo tempo, né, a partir de 12 horas, a partir de 10 horas, de 24 horas, o que acontece? Eles começam a perder peso porque eles começam a ativar a lipólise, assim como no estresse, o cortisol e a adrenalina, eles estimulam também. O que é a lipólise? É a quebra do tecido adiposo, quebra de gordura, né? Lise é quebra, lipo vem de lipídio. Então, quando a gente fala lipólise, a gente está falando de tecido adiposo, de reserva. Então, olha para esse animal aqui, olha a quantidade de reserva que ele tem. Então, quando o animal já é obeso, ele já tem no sangue dele altos níveis de triglicerídeos, né? Quando ele fica em anorexia, em jejum prolongado, esses animais, eles vão fazer lipólise intensa. Aí qual é o problema? Eu já falei no outro vídeo, né? Quem tiver dúvida nisso, volta lá. O problema é que vai haver uma grande quantidade de liberação de ácidos graxos, uma pequena parte desse ácido graxo vai ser utilizado como fonte de energia, a outra parte vai para o fígado. E aí sobra quem? O glicerol, que vai fazer gliconeogênese no fígado também. Então, qual é o resultado, né, de um jejum prolongado? O aumento da gordura no fígado. E os felinos fazem muito isso, tá? É uma particularidade da espécie. A concentração de gordura no fígado é muito grande. Então, pessoal, a gente não pode deixar o gato muito tempo em jejum. O que a gente tem que fazer? Se ele estiver em jejum, pega uma seringa, pega papinha, né, comida pastosa, e a gente vai fazer, então, forçar a alimentação nesse animal. Se esse animal, mesmo assim, não quiser comer, brigar, vomitar, nós vamos colocar uma sonda, né, anestesia, coloca uma sonda que sai aqui no esôfago, ou no nariz, né, nasoesofágico, ou apenas a esofágica, e vamos alimentar esse animal de maneira forçada, já se ele não tiver vômito, né? Por que isso? Porque o gato não pode ficar muito tempo em jejum. Eles desenvolvem lipidose muito rápido e acabam tendo uma hepatite muito grave, certo? Bom, em grandes animais, acontece alguma coisa semelhante? Sim. Eu coloquei a vaca aqui, né, como animal de produção, porém, todos os animais de produção têm o mesmo problema. Por quê? O objetivo do animal de produção é engorda. Então, todos os animais que estão em engorda estão aumentando os níveis de tecido adiposo e, por isso, eles têm uma alimentação balanceada, sim, mas uma alimentação balanceada para engorda. Então, inevitavelmente, os animais de produção vão ter triglicerídeos e gordura aumentada no sangue, nos tecidos e no fígado, né? Simplesmente pelo fato de engorda, certo? Agora, qual que é a vantagem, se isso é uma vantagem, mas qual que é a diferença, né? Vamos colocar assim. Qual que é a diferença do animal de produção? É porque ele é abatido precocemente, principalmente o de corte, né? O de leite não, mas o de corte é abatido precocemente. Então, como ele é abatido precocemente, a doença, às vezes, ela já está instalada, mas ela não causa danos muito sérios. Às vezes acontece, mas geralmente
o tempo, né, precisa, para desenvolver uma doença mais séria, precisa levar mais algum tempo, né? E esses animais são abatidos, então eles não desenvolvem a doença. Porém, principalmente nas vacas de lactação, nas matrizes que servem para reprodução, né? Esses animais, eles vivem mais um pouco, eles não são como os de corte que são abatidos cedo. Eles vivem mais um pouco. Aí é problema. Principalmente quando esse animal fica prenha, com a fêmea fica prenha, ou está em fase de lactação. Então, é muito comum nas fêmeas, né? Os machos não têm tanto, e as fêmeas são mais afetadas justamente pelo fato da prenhez e da lactação, onde, aí você fala assim, ué, Gi, mas esse animal que está prenha, que está lactante, não está em fase de engorda também? Sim, mas ele tem, principalmente na lactação, o que a gente chama de déficit energético. Por quê? Tudo que ele come está sendo desviado, né, para a produção de leite e para a produção do feto, o desenvolvimento do feto, né? Então, pessoal, principalmente quando o bezerrinho nasce, vocês já repararam que quando o animal nasce, o bezerro principalmente, a vaca, ela seca que eu estou falando, emagrece, né, perde peso. O fator do animal perder peso não é só porque expulsou o feto, né? É porque nessa fase, quando a mãe, né, ela pare, quando a gestante pare, e quando ela está na fase de lactação, principalmente na fase inicial da lactação, ela emagrece muito. Por que ela emagrece? Porque ela tem um déficit energético. O que significa isso? Ela precisa jogar toda a sua energia para a produção de leite e ela precisa jogar toda a sua energia para a produção, para o desenvolvimento final do feto, no mês final da gestação. Então, isso faz com que o animal faça também, assim como o gato, só que por causas diferentes, né? Faça lipólise, ou seja, quebra tecido adiposo para a produção de energia. Só que, mais uma vez, acontece igual acontece com o gato, né? Como o animal ele está quebrando numa velocidade muito alta o tecido adiposo e não está absorvendo de maneira proporcional para gasto de energia, eu tenho que o glicerol e os ácidos gráficos vão para o fígado e acumulam lá, levando a lipidose do mesmo jeito, tá certo? Então, o animal de produção tem o mesmo problema, sendo que no gato é pior, porque ele vive mais, então a doença ela vai se alastrando, né? A incidência é de até 60% nessas vacas, principalmente a vaca leiteira, né? Então, olha só, um índice muito alto, mais da metade dos animais tem a doença. Às vezes, essa doença não se manifesta em termos de sinais clínicos, de sintomas, e você não percebe. Porém, ela existe, né? Uma incidência muito alta, 60%, então a gente precisa fazer alguma coisa para prevenir a lipidose nesses animais. Tem uma variação de perda muito grande, de 60 a 300 litros por lactação, então isso é bastante significativo, né? Com um índice de mortalidade muito alto também, de 25%. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses animais morrem com facilidade, desenvolvem a doença com facilidade e há muita perda da produção. Então a gente tem que fazer alguma coisa para prevenir e cortar esse mecanismo antes que ele traga prejuízo para a saúde do animal, né? Aqui um outro caso de maus tratos animal, né, que é o patê de fígado de ganso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um patê chiquérrimo, que é consumido pela alta sociedade francesa, e não só na França, a França exporta esse patê para o mundo inteiro, é muito caro, né? Mas dizem que ele é extremamente saboroso, porque o fígado desse animal, ele é um fígado com esteatose, e tudo que tem gordura na alimentação torna-se mais palatável, né? Se você quer aumentar o sabor de uma comida, você põe gordura. Então, o que acontece? Por que eu disse que é maus tratos? Porque a maioria desses gansos são forçados a uma dieta com alto índice de gordura, eles engordam demais e a ponto dessa gordura toda ir para o fígado do animal e levar a uma esteatose hepática. Então, o animal é forçado a comer uma dieta que ele não comeria, né? Então, isso é maus tratos mesmo, né?
Na verdade, não sei como é que está lá na França, mas aqui no Brasil a gente tem a lei nova, né, de maus tratos animais e da cadeia de 5 anos. E esse animal, então, ele é forçado a comer uma dieta super gordurosa, o fígado dele degenera, vira um fígado gordo, e eles fazem um patê desse fígado, que é muito caro e dizem que é muito saboroso, né? Mas eu, além de não ter interesse, eu também discordo totalmente do método que ele é feito, né? Um absurdo, na minha opinião, fazer um patê desse. Mas, enfim, o ser humano, né? Ele se diz o mais evoluído, então ele continua. Aqui foi uma necrópsia, pessoal. Lá em Aracaju, quando eu trabalhava lá, esse ovino aqui, ele foi um ovino, ele foi vendido por R$ 35.000, era um campeão de exposição, aquela coisa toda. E aí ele morreu, esse ovino morreu, o dono que comprou por R$ 35.000 queria uma necrópsia para saber a causa da morte, para saber se era o antigo dono ou o novo dono que tinha problema, né? Então a gente acabou descobrindo que esse animal, ele tinha isso aqui que vocês estão vendo é omento. Só o omento dele pesava 5 quilos, só o omento. O omento, não sei se vocês lembram da anatomia, mas ele é uma membrana, uma película, que se você levantar assim, dá para ver do outro lado, bem fininha mesmo, uma rede. Esse aumento desse animal, ele pesava 5 quilos, super grosso, olha a espessura. Eu tive que trocar de luva, não sei se dá para perceber na foto, mas a minha mão está brilhosa, parece que a gente tinha passado óleo na mão, assim, de tanto oleoso, de tão gorduroso que esse animal tinha, só no aumento, imagina nos outros órgãos, né? Então, esse animal, ele teve uma lipidose hepática porque o antigo dono, como era animal de exposição, o antigo dono só queria que o animal engordasse, 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 sem qualidade, né? E aí ele começou a engordar realmente, e ganhou algumas posições por causa do peso, por causa, né, dos índices de massa corpórea. Só que chegou uma hora que ele começou a desenvolver lipidose, começou a comer menos, começou a passar mal, aquela coisa toda. O tutor viu e acabou vendendo o animal, só que ele morreu na mão do comprador, certo? E aí, quando a gente foi ver, ele tinha lipidose hepática. Eu vou mostrar a foto do fígado dele como estava, ok? Bom, outra causa de degeneração gorda é deficiência de alguns aminoácidos, como a carnitina, a metionina ou a colina. Esses 3 aminoácidos aqui, né, eles fazem parte do processo de oxidação dos lipídios, da gordura. Tanto é que existe um composto, né, suplemento para academia, que é feito de carnitina. Outra causa importante é a lesão no fígado, uma lesão primária no fígado que vai gerar diminuição de proteínas, e essa proteína diminuída vai diminuir a produção de lipoproteínas. Se vocês voltarem no vídeo anterior, eu explico isso, tem até um desenho do fígado assim, mostrando a produção de lipoproteínas. Olha o nome, lipoproteína. Então, se você tem queda de proteína devido a uma lesão hepática qualquer, e aqui a lesão vem primeiro, para depois vir a degeneração, tá? Então, se eu tenho a queda de proteínas, a lipoproteína não vai ser formada, então a parte lipídica vai ficar retida no fígado, levando a esteatose. Aqui é só um exemplo da L-carnitina. A L-carnitina hoje é um suplemento vitamínico para quem faz academia, muito bom, e é um suplemento vitamínico para quem quer perder peso e para quem quer energia durante o exercício físico, tá? O que acontece? Aqui são os ácidos graxos, né? Aqui é a membrana da mitocôndria. A mitocôndria é a organela, né, responsável pela respiração celular e produção de energia, através do ciclo de Krebs. Então, a carnitina, ela vem aqui permitindo, na verdade, ela permite, né, outros compostos, mas aqui, de maneira bem resumida e grosseira, ela permite a entrada do ácido gráfico dentro da mitocôndria, e aqui o resultado é a produção de energia, né? Então, a R-carnitina é como se fosse um catalisador. Ela acelera a quebra dos ácidos graxos. Então, para quem tem aumento de triglicerídeo, de colesterol no sangue, né, você acaba tendo uma redução desses compostos quando você faz exercício e toma L-carnitina. Agora, não adianta, viu, gente? Tem gente que toma L-carnitina sozinha e não faz exercício achando que vai emagrecer. Não, você não tem demanda energética, né? Por que você vai tomar L-carnitina? Por que
a gordura vai entrar na mitocôndria para produzir energia se você não está precisando de energia? Né? Então, tem que ser com exercício, né? A N-carnitina com exercício. Bom, isso em condições fisiológicas. O que acontece nas condições patológicas? O animal ele tem deficiência desse aminoácido na dieta dele. Então, a deficiência de aminoácido faz com que não haja a quebra da gordura para produzir energia. Então, se não tem quebra da gordura, ela fica estocada, né, no fígado, certo? Então, aqui eu falei, né? Jejum prolongado nos gatos, menor oxidação, eu falei. Sim, e filhotes também. O filhote, ele tem uma dificuldade de manter a glicose. Então, a glicose dele cai rapidamente. Tanto é, não sei se vocês já viram isso, quem já teve cachorro, quem já teve ninhada, né? Os filhotinhos, eles mamam demais, uma atrás da outra. Você fala, nossa, que fome é essa? Mas não é. É porque, além dele estar, né, com o metabolismo super acelerado, porque ele está em fase de crescimento dos tecidos, então ele precisa de muita energia, mas o outro fator que faz com que ele amamente e coma toda hora é a dificuldade que ele tem de manter a sua glicose. Tá? Então, os animais filhotinhos, ele tem dificuldade de manter a glicose, então ele precisa comer toda hora. Então, o que eles fazem? Se ele não tiver essa glicose, se ele não tiver a amamentação toda hora, a glicose cai e ele começa, então, a quebrar gordura, né? Mesmo o processo do gato, só que aqui porque é filhote e aí vale para todas as espécies, para obtenção de energia, aumenta glicerol, ácido graxo e assim vai o mesmo mecanismo, tá certo? Essas três causas aqui são outras que são menos comuns, tá? Então, o que a gente tem que saber de causa, de etiologia e patogenia da lipidose? O que a gente tem que saber? Primeiro, sobre o jejum prolongado dos gatos. Segundo, obesidade. Terceiro, no caso dos animais de produção, né? Engorda, prenhez e lactação, certo? Porém, essas três causas também podem dar. A primeira, insuficiência cardíaca congestiva, então o próprio nome está dizendo, coração insuficiente e gera um processo congestivo, que vai levar a uma diminuição de oxigênio, lógico, se o coração está insuficiente, né? Ele não está conseguindo oxigenar os tecidos porque ele não está batendo direito. Baixa ação enzimática da lipase, opa, olha aí, nós falamos isso no vídeo anterior. A lipase é uma enzima que quebra, ela precisa de oxigênio, se ela não tiver oxigênio, não vai. E também, sem oxigênio, nós já vimos isso nos vídeos anteriores, não vai haver quebra do lipídio. Então, ele acumula simplesmente porque não tem oxigênio, não tem como ele ser quebrado, ele acumula, certo? Outras duas doenças muito importantes são as chamadas doenças endócrinas. Toda vez que eu falar doença endócrina, eu estou me referindo a distúrbios hormonais. O hipotireoidismo é a baixa de T3 e T4, que são os hormônios da tireoide, e diabetes mellitus é a insuficiência da insulina. No hipotireoidismo, como tem baixa do metabolismo, o metabolismo está tão baixo, tão baixo, tão baixo, que a gordura não é utilizada como fonte de energia. Então, ela estoca e o animal engorda. Então, aqui, o animal vai ficar obeso também, mas não é por aumento de comida e por sedentarismo. Aqui é por um desvio hormonal. O hormônio da tireoide acelera o metabolismo. Hipo significa baixa. Tireoide de tireoide. Então, hipotireoidismo é baixa dos hormônios da tireoide. O que acontece? Se o hormônio da tireoide acelera, se eu tenho baixa desses hormônios, eu vou fazer com que o animal diminua o metabolismo. E tudo que ele comer vai ser estocado, não vai ser utilizado. Tá? Então, o animal vai engordar e aí cai no mesmo processo da obesidade que eu disse anteriormente. E diabetes mellitus, porque ele não tem insulina, ou a insulina não funciona, né? É característico de diabetes mellitus, é isso. Ou ele tem insulina, mas a insulina não funciona, ou ele não produz insulina suficiente. O que acontece? Não tem glicose dentro da célula, ele vai utilizar como fonte de energia gordura. Fazer gliconeogênese através da lipólise, e aí eu tenho também o mesmo mecanismo por uma causa diferente. Lipólise intensa para obtenção de energia, aumento de gordura para obtenção de energia, porque ele não tem glicose dentro da célula, então ele vai procurar outras fontes de energia e a gordura é a principal, certo? Bom, alterações macroscópicas. Eu vou passar a foto que a gente vê melhor.
certo? Aqui é um fígado normal. O fígado normal, ele tem uma coloração vinho acastanhada, né? Ele é liso, ele tem uma coloração homogênea, então a gente percebe que um fígado normal, como a gente vai no mercado, é aquela cor bem violeta, vinho, né, castanho. Aqui, qual a diferença? A primeira diferença é na cor, né? A gente percebe que ele está bem mais claro, ele não está homogêneo, então a gente vê que existem falhas, né? Lembra lá da aula de necrópsia? Nós vamos observar o aspecto, a forma, né? O formato desse fígado, o tamanho, a cor, né? Então tudo isso a gente vai avaliar e comparar com esse normal, você vê que está bem diferente. A primeira coisa é essa, a cor, né? A coloração, ele fica bem mais claro, e o aspecto ele fica diferente, né? Ele fica mais rugosozinho, mas pode ficar liso também. Vou mostrar outras fotos. Aqui uma necrópsia em um cachorro, né? Que começa a ter uma alteração na cor. Então ele começa a ficar amarelado. Então ele perde a coloração vinho castanho para uma coloração amarelada, certo? Então aqui você já observa que está tendo predomínio do amarelo, e aí ele fica com um tom mais claro, né? Olha a diferença. Isso aqui foi um fígado de uma Yorkshire filhote. Essa história é bem legal, pena que não dá tempo de contar aqui, mas é uma história bem legal, legal assim, né? Do ponto de vista patológico. Não dá tempo de contar por causa do horário, mas assim, isso é um filhote de Yorkshire que foi vendido por um preço muito alto e acabou morrendo. Aí levou lá para a gente fazer e deu degeneração gorda do fígado, né, num filhote, porque por erro de manejo, erro de alimentação. Então a gente percebe nessa foto aqui a coloração esbranquiçada, amarelada, né, muito mais claro que o normal. E aqui vocês percebem que ele está desmanchando. Então outra coisa que é muito importante na alteração macroscópica é a flacidez, né? O órgão fica muito flácido, ele fica parecendo uma manteiga mesmo, então ele se parte com uma facilidade muito grande, então você corta, você percebe que a consistência dele é totalmente alterada. Okay? Então ele fica amarelo, fica mais claro, né? Pode ter hepatomegalia, que é o aumento desse órgão por conta da gordura que está ali, e fica flácido ao corte. E olha aqui, esse aqui é o fígado daquele ovino que eu mostrei para vocês lá, que tinha a gordura no aumento, lembra? Então, esse aqui é o fígado dele. Não tem aumento de tamanho, porque a gente vê que a beiradinha está fininha. Quando tem hepatomegalia, que é o aumento do tamanho, a beiradinha fica gordinha, certo? Então, não tem hepatomegalia. Porém, olha a cor desse fígado, totalmente amarelo, parecendo uma manteiga, né? Ao corte, ele fica bem flácido e a gente observa que a cor não é só superficial. A cor ela é interna também, pegando todo o fígado, certo? Bom, microscopicamente, aqui é a foto de um tecido adiposo. O que um tecido adiposo tem? Adipócitos, são células que têm grande quantidade de gordura dentro dela, e por isso fica branco desse jeito, porque na hora que a gente, do processamento da lâmina, tem álcool, né? E esse álcool, ele tira toda a gordura de dentro e fica o espaço da gordura. Então, aqui é a foto de um tecido adiposo normal, com os glóbulos de gordura e os adipócitos. Aqui também, o que acontece? A gordura empurra o núcleo para a periferia e eu tenho um núcleo deslocado para a periferia de uma célula gordurosa fisiologicamente, histologicamente normal. Fisiologicamente não, histologicamente normal. O glóbulo de gordura, o núcleo empurrado para a periferia, e isso então é um adipócito do tecido de gordura. Aqui é um fígado normal, mostrando os hepatócitos, que são as células do fígado. Cada pontinho roxo que vocês estão vendo desse aqui é o núcleo do hepatócito, certo? Eles formam cordões, chamados de cordões de hepatócito. E aqui é um fígado normal. Olha como é que fica um fígado com degeneração gorda. Olha lá. Não é muito parecido com o tecido adiposo? O que eu vou ter? A mesma coisa do tecido adiposo. Só que agora aqui não é tecido adiposo, é hepatócito. Então eu vou ter acúmulo de glóbulos citoplasmáticos de gordura empurrando o núcleo para a periferia. E a gente fala então que o núcleo fica excêntrico. Excêntrico significa dizer fora do centro. Se é fora do centro, ele é na periferia, ao redor. Certo? Então aqui vocês observam, ó,
A célula redonda com o núcleo deslocado para a periferia. A célula redonda com o núcleo deslocado para a periferia, aqui também é a mesma coisa, e a gente vê o parênquima hepático todo tomado comparado ao normal. Isso faz com que a célula morra, com que a célula lise, porque a gordura vai aumentando, 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 e chega uma hora que ela lisa e necrosa, né? Então, isso é muito importante. Então, aqui eu já falei, semelhante com a degeneração hidrópica, né? Mas a gente utiliza corantes específicos para fazer o diagnóstico, esse aqui já falei também, aqui é só uma comparação. Aqui a esteatose hepática grave, que o animal morreu, a gente observa grande quantidade de gordura espalhadas no parênquima inteiro, né, parecendo até um tecido adiposo, então isso aqui é muito grave. A gente não tem quase nada de tecido hepático são, saudável, aqui não tem nada, as células todas degeneradas, todas mortas, então leva um quadro de insuficiência hepática, né? Então começa com uma lesão, depois ele passa por diminuição da função, depois ele passa por um grau de insuficiente, onde tem necrose do fígado, ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai ver outro distúrbio de degeneração, que é a amiloidose, e aí a gente se vê no próximo vídeo, então. Até lá!